A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Que bom tê-los comigo aqui mais uma vez para juntos darmos continuidade aos estudos das lições bíblicas da Escola Dominical da classe Adultos CPAD. No caso, estudaremos agora a lição de número 4, que tem por título Jesus, o Pão da Vida. Antes, façamos uma oração. Pai Santo, Pai Celestial, te damos graças por tudo. Queremos te pedir que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Santas Escrituras. Abençoa os meus irmãos que estão comigo, em nome de Jesus. Amém. A lição de número 4 está subordinada no capítulo 6 do Evangelho de João. Como os irmãos bem sabem, todas as 13 lições desse segundo trimestre estão baseadas no Evangelho de Jesus segundo o apóstolo João. Não à toa, a temática do trimestre é "E o Verbo se fez carne", Jesus sob o olhar do apóstolo do amor, ou seja, o apóstolo João. Por isso, todas as lições estão pautadas no Evangelho de João. Neste caso, a lição de número 4, que vai tratar sobre Jesus sendo o pão da vida, está localizada no capítulo de número 6. Se nós remontarmos para a lição passada, nós trabalhamos o capítulo de número 4, então teve um salto do capítulo 4 para o capítulo 6. Sendo assim, nós rapidamente, ao longo desta aula, nós abordaremos, pincelaremos aqui o que ocorreu entre o capítulo 4 e o capítulo 6, ou seja, o que aconteceu no capítulo de número 5. Mas antes, vamos para a leitura do texto áureo, o texto base, aquele texto que embasa todo o comentário da lição. Está em João, capítulo 6, versículo 48, que diz o seguinte: "Eu sou o pão da vida." Uma afirmação clara, direta, objetiva e verdadeira do Senhor Jesus para a multidão, para os discípulos, para aqueles que o estavam ouvindo. João 6,48, Jesus afirma: "Eu sou o pão da vida." Se nós analisarmos no capítulo 4, quando Jesus está conversando com a mulher, ele diz que é a água da vida. Agora ele diz no capítulo 6 que ele é o pão da vida, ou seja, as questões mais básicas, mais essenciais para a vida humana, pão e água, Jesus afirma ele o ser. Ele é a água viva, ele é a água da vida e ele é o pão vivo que desce do céu. Ele é o pão da vida. Que maravilha, o nosso Senhor suprindo todas as nossas necessidades básicas. Porém, nós vamos analisar que essa necessidade básica, ou que esse suprimento que Jesus dá, não é apenas no âmbito físico, ou seja, no âmbito alimentar, fisicamente, porque ele supre, sim, a questão física também, mas principalmente no âmbito espiritual. Quando Jesus afirma à samaritana que ele é a água da vida, e essa água jorraria para a vida eterna, para sempre, no sentido espiritual. Do mesmo modo, esta afirmação do Senhor, dizendo que é o pão da vida, não o pão físico, não o pão literal, não o pão feito de massa, de cevada, enfim, de trigo, mas o pão vivo que desce do céu, ou seja, o pão espiritual, que alimenta e que dá a vida eterna, porque é um pão vivo, o pão que desce do céu, o pão que desce do alto. A simbologia do maná no Antigo Testamento já remetia ao pão vivo que desce do céu. A verdade prática nos diz o seguinte: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. De fato, o pastor Elianai Cabral abordou exatamente esta temática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. É bem sabido de nós, leitores da Bíblia Sagrada, que sim, o Senhor Jesus cuida também de nós na área material. Ele supre as nossas necessidades. Não à toa o salmista Davi vai dizer
que foi jovem, foi moço e agora é velho, mas não viu o justo mendigar o pão, né? A sua descendência passa fome. Né? Claro que o crente passa por dificuldades, por adversidades, mas Jesus supre as necessidades. Mas, nesse sentido aqui da lição, Jesus está afirmando ser o pão da vida, e de fato ele o é, mas esse saciar desta fome é no sentido espiritual. A leitura bíblica em classe está pautada em João, capítulo 6, do versículo 1 ao 7. Porém, o autor da lição, ele vai um pouco além, né, ao versículo 14, se nós acompanharmos pela lição, pela nossa revista, ele vai até o versículo de número 14. Então, leiamos o que a Bíblia Sagrada, a leitura bíblica em classe, nos afirma, dizendo o seguinte: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. O versículo número 8. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados. E igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Versículo 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Olha só a maravilha que é este relato bíblico da multiplicação dos pães e peixes. E uma observação, uma curiosidade importante acerca disso, é que a multiplicação dos pães e peixes, esse milagre da multiplicação, é o único milagre relatado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João abordam este milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, dada a importância, dada a relevância deste milagre para, não apenas o saciar da fome do povo ali, uma grandiosidade, mas também pelos ensinamentos que foram posteriores a essa multiplicação. Porque, tendo em vista que o capítulo 6 de João é o capítulo mais longo do Evangelho, né, contendo as 71 versículos, claro, divididos precisamente em 4 perícopes, né? Se nós analisarmos do versículo 1 ao versículo 15, nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes. Se nós analisarmos do versículo 16 ao 21, nós vamos ver que é quando Jesus anda, né, por sobre as águas, por sobre o mar. Se nós pegarmos do versículo 22, que é a perícope mais extensa, do 22 ao 59, nós vamos ter que Jesus está ali afirmando que ele é o pão da vida. Nesta perícope, ou seja, nesse contexto do versículo 22 ao 59, que Jesus faz a afirmação que ele é o pão da vida. Por isso que o texto áureo foi extraído dentro
desse espaço dentro dessa perícope, né? Do versículo 22 ao 59, é quando Jesus faz a afirmação de que ele é o pão da vida para os que creem, né? Para os que têm comunhão com ele, para os que comem desse pão, né? E bebem do sangue, do seu sangue, para os que têm comunhão com ele, ele é o pão da vida. Mas afinal, ao longo da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que este pão está disponível para todos aqueles que querem comer, para todos aqueles que querem saciar a sua fome espiritual, né? E o finalzinho do capítulo 6 de João, né, vai do versículo 60 ao 71, vai mostrar que é o discurso, o final do discurso ali de Jesus, quando ele diz que tem que ter, para ter comunhão com ele, é preciso comer da sua carne, né, beber do seu sangue, melhor dizendo, e aí, com esse discurso que por muitos foi tido como duro, como ríspido, como um discurso muito direto, Jesus é abandonado por muitos discípulos, de modo que ele, né, pergunta aos 12 também se eles não queriam deixá-lo, né, e Pedro faz aquele discurso inspirado pelo Espírito Santo, dizendo: para onde iremos nós? Tu tens as palavras, né, de vida, ou seja, afirmando que somente Jesus é quem podia suprir com palavras de vida, pois ele, sendo a própria vida, poderia suprir com palavras de vida os apóstolos, os discípulos. Por isso que nesta última perícope, do versículo 60 ao versículo 71, é o finalzinho do discurso de Jesus, né, quando os discípulos, os demais, a multidão, na verdade, abandona Jesus e Pedro faz essa confissão maravilhosa, um versículo bastante conhecido. Então, tendo em vista que o capítulo número 6 de João é o capítulo mais extenso de todo o Evangelho, né, de todos os 21 capítulos, são divididos em perícopes. Então, é importante salientar que o que ocorre no decorrer do capítulo, né, a linearidade do capítulo em si, é importante para nós entendermos o contexto. Embora a leitura bíblica em classe aborde, né, do versículo 1 ao versículo 14, mas todos os outros versículos, melhor dizendo, estão dentro do escopo do discurso de Jesus para a multidão, quando ele afirma ser o pão da vida. E aí nós vamos dar início tendo em mente os objetivos dessa lição, o que nós abordaremos. Quais os 3 principais apontamentos que nós devemos seguir? Você, professor, que nos assiste, e você, aluno, que gosta de se aprofundar mais nas lições, quais objetivos devem nortear o nosso estudo acerca dessa quarta lição? Primeiro, instruir, né? Nos instruir. O professor deve instruir a classe, né? Mas os alunos em si devem se instruir a respeito do milagre da multiplicação. Segundo, refletir a respeito aos desafios da fé, ou seja, a nossa fé é imbuída de desafios. Para termos fé, nós vencemos vários desafios. Inclusive, para vencer esses desafios, é preciso ter fé. A Bíblia nos ensina. E terceiro ponto para nós objetivarmos essa lição é correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão do céu. A necessidade do ser humano em se relacionar, em correlacionar. O homem precisa de alimento, sim, mas mais do que o alimento físico, material, o alimento espiritual. E este alimento somente Jesus pode dar. Alguns questionamentos que podem nos nortear acerca dessa lição também são aqui ponderados, né? Que nós podemos nos fazer tais perguntas e que nós, na verdade, devemos fazer quando estamos estudando qualquer tipo de contexto bíblico. Nós devemos fazer perguntas ao texto, né? De modo que a nossa hermenêutica, de modo que a nossa interpretação bíblica vai se enriquecer, né? Se enriquecerá de modo salutar
para que nós possamos compreender ainda mais as Santas Escrituras, porque a Bíblia é análoga, ou seja, ela mesma dá resposta para os seus questionamentos. A Bíblia responde a si mesma. Então, alguns questionamentos que nós podemos ter em mente. Em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Como já disse, nos 4 evangelhos há esse relato. Curiosamente, é o único relato de milagre que ocorre nos 4 evangelhos. O que Jesus notou em relação à multidão? Nós veremos no decorrer da lição. Que ensinamento podemos extrair do episódio da multiplicação? Nós veremos também no decorrer da lição. Qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Que alteração é visível nas palavras de Jesus em João, capítulo 6, versículo 51? São questionamentos que também servirão de norte no estudo dessa 4ª lição. A introdução da lição nos diz o seguinte: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fome imediata. A lição desta semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus. Essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Então, esta introdução da lição nos mostra exatamente o que Jesus estava querendo transmitir à multidão, tanto aos discípulos como à multidão que o seguia. Após o capítulo 5, se nós analisarmos o capítulo 5, não está dentro do escopo das lições, dentre as 13 lições abordadas no trimestre, o capítulo 5 não foi abordado. Porém, se nós analisarmos o capítulo 5, quando Jesus inicia o capítulo, com a cura do paralítico, lá em Betesda, e também com um sermão que ele dá, quando diz que é igual ao Pai, quando fala das 2 ressurreições, quando relata os testemunhos que versam acerca dele, o capítulo de número 5 é muito importante para que nós possamos entender o porquê desta multidão estar seguindo a Jesus. Não começa pela multiplicação, não. Quando acontece a multiplicação, a multidão já o seguia. Mas por quê? Porque no capítulo 5 ele faz essas maravilhas, Ele cura o paralítico no tanque de Betesda, ele dá o sermão dizendo que ele era igual ao Pai, ele relata sobre as 2 ressurreições e ele dá os testemunhos, Ele versa sobre os testemunhos que testificavam dele. Quando chega no capítulo 6, a multidão já o seguindo, aí é que ele faz a multiplicação, aí é que ele opera o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas o ensinamento que Jesus estava querendo passar para a multidão ali é que não se deve, ou não se devia naquela ocasião, mas ainda hoje não se deve, buscar as coisas terrenas quando se trata da vida com Cristo. Jesus estava querendo exemplificar ali, dar como exemplo para a multidão que ele era o supridor, o mantenedor espiritual do povo, dando assim o pão espiritual. Claro que ele multiplica o pão físico, o pão literal, o pão de cevada, um pão feito que o jovem ali, o menino, tinha 5 pães e 2 peixinhos, ele multiplica esse pão literal, mas o ensinamento em si é para focar que ele é o pão espiritual, que esse pão é que sacia a fome espiritual do homem. Então, a introdução nos diz o seguinte: essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode satisfazer plenamente. Ou seja, não ficou limitado à multiplicação dos pães e dos peixes no âmbito material, na fome física, na fome biológica, que aquela foi saciada, mas depois eles tornaram a ter fome. Tanto que eles seguem Jesus e Jesus realiza uma nova multiplicação.
Inclusive, ele aborda isso em Mateus 16, 9 e 10, né? Quando surge entre alguns eruditos dizendo que Jesus só fez uma multiplicação, né? Só teve um milagre de multiplicação, e o outro relato bíblico em Mateus 15, 36 e em Marcos 8, do 1 ao 9, vão considerar como apenas uma grande ceia, né? Coletiva. Não. A Bíblia é enfática quando mostra que ocorreram, melhor dizendo, 2 milagres de multiplicação. O próprio Cristo vai falar isso em Mateus 16, versículo 9. Vejamos na Bíblia Sagrada, Mateus capítulo 16, versículo 9 e 10. Olha o que Jesus diz. Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Ou seja, Jesus está aqui dividindo 2 multiplicações. Primeiro, os 5 pães para 5.000 homens, e depois os 7 pães para 4.000 homens. Ou seja, foram 2 momentos distintos. Porém, alguns eruditos, alguns estudiosos bíblicos defendem a ideia de que só houve uma multiplicação. Não. Biblicamente, o próprio Cristo relata, né, falando ali aos discípulos, que houve 2 multiplicações. Uma de 5 pães para 5.000 homens e uma de 7 pães para 4.000 homens. Porém, depois da primeira multiplicação, o povo continuou seguindo a Jesus. Mas Jesus censura eles, dizendo exatamente isso. Eles estão me procurando por causa do pão físico. Do pão físico. Mas Jesus censurando eles, diz, não trabalhem para conquistar esse pão físico, não. Antes, busquem o pão espiritual, que esse sim vai saciar a fome de vocês. Vamos para o tópico de número 1, nos diz exatamente o seguinte: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Ponto 1. A multiplicação de pães e peixes. O único milagre realizado por Jesus, que é registrado nos 4 evangelhos, é a multiplicação dos pães e dos peixes. Esse evento é encontrado em Mateus, capítulo 14, Marcos, capítulo 6, Lucas, capítulo 9 e João, capítulo 6. Como informado, é o único milagre evidenciado nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João relatam esse mesmo evento, essa mesma operação milagrosa de Jesus acerca da grande multiplicação. Para a cultura judaica, o pão tinha os seguintes significados. Era sinal da provisão de Deus, era o símbolo da palavra de Deus, tendo em vista que os judeus têm uma bênção tradicional antes de comer o pão, quando eles dizem, né, bendito és tu, Senhor nosso Deus, Rei do universo, que tiras o pão da terra. Jesus nitidamente transmitiu a mensagem de que ele era o pão da vida, o Filho de Deus e a vida eterna. É interessante que no que concerne a vida física, né, o pão tem esse valor de alimento básico, né, em algumas culturas, é claro. Nós vemos que o pão é um alimento básico, né? O pão da vida, Jesus não à toa denomina-se o pão da vida, porque na cultura judaica o pão tinha, como nós acabamos de mencionar, o pão tinha essa função de alimentar, de saciar a fome, era um sinal da provisão de Deus. Não à toa, quando Deus manda o maná lá no Antigo Testamento, quando os israelitas se saíram do Egito, quando Deus manda o maná, é considerado esse pão, né? O pão que desceu do céu, prefigurando exatamente Cristo. O maná do Antigo Testamento é uma tipologia, uma prefiguração, né? Um pano de fundo para o que Cristo exerceria, ele sendo o pão vivo que desce do céu. Porém, é interessante nós observarmos que a multiplicação dos pães e dos peixes relatada nos 4 evangelhos, ela não se depreende apenas no âmbito terreno. Ela não fica somente no âmbito terreno. Não foi uma multiplicação onde Jesus saciou a fome da multidão, que se ele não o tivesse feito, provavelmente passariam fome, né? Não à toa ele diz que se a multidão saísse, eles ficariam com fome, porque onde eles
conseguiriam pão estavam muito distantes, né? Eles estavam num lugar ali recluso. Então, Jesus divide a multidão lá em 100, em 50 grupos, de 100 e de 50, e faz esse milagre, e opera esse milagre. Porém, essa multiplicação ela não fica presa, ela não se estagna apenas no âmbito terreno, não. Ela evidencia o poder criador do verbo. Se nós lembrarmos do tema geral do trimestre segundo desta revista, e o verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo amor, e o verbo se fez carne. E uma das características do verbo é ser Deus, o verbo é divino, nós vimos isso na primeira lição. E uma característica de Deus é que somente ele pode criar coisas do nada e dar criação ou criar algo que ele queira. O ato de criar em si, né, a realização de criar, a ação, melhor dizendo, de criar, é exclusiva, única e exclusiva de Deus. Então, quando Jesus multiplica, tinha 5 pães, tinha 2 peixes. Jesus multiplicou de modo que 5.000 homens, alguns estudiosos vão dizer que a Bíblia relata, melhor dizendo, que são 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Alguns estudiosos vão dizer que ficava em torno ali de 12 a 20.000 pessoas. Então, de 5 pães e 2 peixes, Jesus multiplica, ou seja, cria mais, de modo que sacie toda a multidão. Então, o fato dele ter multiplicado evidencia o poder divino do verbo, o poder criador do verbo, que somente o verbo de Deus, que somente Deus possui esse atributo de criar. Nenhum homem pode criar nada. Nenhum homem pode fazer tornar do nada, e nem de algo que já existe o homem pode criar nada com essa característica divina, não. O homem reinventa, o homem molda, o homem tem ideias, porém, de uma prefiguração de algo que já tenha tido, de algo que já exista, melhor dizendo. Mas o ato de criar em si é um atributo que pertence somente a Deus. E Jesus, quando multiplica esses pães e esses peixes, né, quando ele cria outros, porque vieram outros que saciou a fome de todos, ele evidencia o poder criador que ele tinha, o poder criador do verbo divino, o poder do Filho de Deus de criar, de multiplicar coisas. E ele fez isso não uma vez, nós vimos agora há pouco, ele fez isso 2 vezes e fez mais, né? Porque o ato de curar os cegos, coxos, né, enfermos, leprosos, isso aí ele não criou nada, ele não multiplicou nada, ele curou, que de fato é um milagre, mas o fato dele multiplicar pães e peixes evidencia o poder criador do verbo de Deus, porque o verbo se fez carne e o verbo era Deus, o verbo é Deus. Por isso, Jesus nitidamente transmitiu a mensagem de que ele era o pão da vida, o Filho de Deus e a vida eterna. Ponto 2 nos diz acerca do milagre. Para os judeus, somente o Deus de Abraão tinha o poder de multiplicar as coisas, como fez com o azeite e a farinha da viúva nos dias do profeta Elias. Aqui nós temos essa evidência de que para os judeus, ainda ou já no Antigo Testamento, eles tinham essa ideia, esse pensamento, que de fato é correto, que somente o Deus de Abraão tinha esse poder de criar ou de multiplicar as coisas. Assim, o profeta Elias, melhor dizendo, ele, quando ocorre lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, a multiplicação do azeite, né, nas vasilhas da viúva, é um sinal de que Deus estava operando esta multiplicação. E quando Jesus, conforme eu disse agora há pouco, quando Jesus opera esta multiplicação dos pães e dos peixes, ele está nitidamente ali declarando que ele é igual com o Pai, que foi esse o discurso que ele fez no capítulo anterior, no capítulo número 5,
quando ele afirma ser igual com o Pai. Então, Jesus é Deus. Olha que maravilha, olha que mensagem poderosa embutida, né? Incluída aí nas entrelinhas da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma evidência de que o verbo criador de Deus, de que o verbo divino tem o poder de multiplicar, de criar as coisas e de dar vida, Além de Jesus atender à necessidade da fome e revelar que ele era o pão da vida, também mostrou que era o Filho de Deus, fazendo a multiplicação dos pães e peixes. Ninguém sabe exatamente como os pães e peixes foram aparecendo. Contudo, a expressão diz: repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados. Indica que Jesus colocou alguns pedaços, possivelmente em cestos, e os discípulos foram distribuindo entre a multidão e depois, nos mesmos cestos, recolheram os pedaços que sobraram. Ou seja, como esses pães e esses peixes foram, como esses pães e esses peixes foram se multiplicando, é um mistério. Mas o que nós sabemos pelos relatos não só de João, mas de Mateus, Marcos e Lucas, é que foi multiplicado. O único cesto que havia do jovenzinho ali que tinha cedido o seu cesto, né? Quando o André relata, tem um menino aí, tem um menininho, né? No original, um menino pequeno, né? Um menino pequenininho. Tem um menino aí com um cesto que tem 5 pães e 2 peixes, 2 peixinhos, né? Quando há esse relato, Jesus toma esses 5 pães e 2 peixinhos, dá graças, né? Abençoa ali a comida com oração, dando graças ao Pai, e há o relato de que foi sendo distribuído, né? Repartiu pelos discípulos e os discípulos repartiu pelos que estavam assentados, organizados. Abrindo parênteses aqui, Jesus, trabalha na organização. Antes de fazer a multiplicação, antes dele orar, antes dele abençoar o povo, todo o povo estava assentado, agrupado em grupos de 100, em grupos de 50, organizados. Não à toa, Paulo vai dizer que as coisas de Deus devem ser realizadas com ordem e decência. É um exemplo claro na Bíblia Sagrada, nesta lição, de que Jesus estava operando um milagre, mas com ordem e decência, sem alvoroço, sem a multidão estar gritando, apavorada, com fome, me dá. Não, Jesus pediu para organizaram em grupos de 50, de 100, e o milagre foi operado. Como este milagre ocorreu, nós não sabemos. Do mesmo modo da água transformada em vinho, lá no capítulo, quando trata nas bodas de Caná, da Galileia, nós não sabemos como Jesus fez isso. Nós sabemos que ele fez. Como ele fez, nós não precisamos saber, mas a Bíblia relata que ele fez. E de fato foi relatado não por uma testemunha, mas por várias testemunhas, e a multidão que o seguiu só o seguiu porque de fato ele o fez. Então, o fato, a realidade de nós não sabermos como procedeu, não menospreza, não invalida o fato de Jesus ter feito. Ele operou o milagre da multiplicação. Como? Aí só ele e Deus sabe, porque nenhum dos evangelistas também viram, porque senão eles tinham dito como foi. Mas esse milagre aconteceu, foi operado e eles foram repartindo uns com os outros. Milagre este que evidenciou o poder criador do Filho de Deus. O ponto 3 nos diz: qual era o interesse da multidão? Infelizmente, a multidão que havia sido alimentada estava com interesses terrenos e pessoais. Eles queriam fazer de Jesus um rei que acabasse com a pobreza e os livrasse da tirania romana. Por causa disso, Jesus se afastou deles, mas a multidão foi atrás de Jesus, e o Senhor decidiu censurá-los devido aos seus interesses egoístas. Então, a multidão, quando recebe essa bênção, vai e relata, né, no versículo de número 14, dizendo que de fato este era o homem que devia vir ao mundo, né? Se nós pegarmos aqui na lição, na leitura bíblica em classe, no finalzinho do versículo 14 vai dizer: este é verdadeiramente o profeta
que devia vir ao mundo. Mas será que essa declaração da multidão foi genuína? Será que era de fato que criam que Jesus era um profeta, que havia de vir ao mundo? Ou porque ele somente satisfez a necessidade física desses homens? Alguns comentaristas vão dizer que a multidão estava assim porque pensaram, ele curou os enfermos, ele cura os leprosos, ele transforma água em vinho, ele expulsa demônios, ele multiplica pães e peixes. Então, nós não precisamos fazer mais nada, basta seguir ele. Mas essa visão é totalmente errada, porque a nossa busca em servir a Deus não é pelo que ele pode fazer por nós, mas pelo que ele é. Há até louvores que dizem isso, né? Que nós não devemos servi-lo, adorá-lo, pelo que ele faz, mas pelo que ele é. De fato, Jesus pode multiplicar pães e peixes, mas se ele não multiplicar pães e peixes, nós deixaremos de segui-lo em hipótese alguma, porque antes de multiplicar pão e peixe, ele nos dá a vida eterna, ele nos deu a vida eterna, o direito de termos a vida eterna, e este é o maior bem, esta é a maior bênção, este é o maior milagre que nós podemos obter do Senhor, a vida eterna, a nossa salvação. Então, o que ele multiplica ou o que ele não multiplique, não precisamos adorá-lo pelos milagres que ele opera, mas pelo que ele é, o Deus milagroso, o Verbo criador, o Verbo divino. Então, os interesses da multidão eram interesses egoístas. Por isso que Jesus censura, dizendo a eles estão me procurando só pelo pão, não é pelo que eu sou, mas pelo pão. Nos dias atuais, muitas pessoas se aproximam do Senhor Jesus apenas com interesses terrenos e materiais. Bem-aventurado aquele que busca o reino de Deus e sua justiça acima de todas as coisas. Quando Jesus fala isso em Mateus 6, a partir até o versículo 33, melhor dizendo, ele está dizendo que o povo estava agoniado ali, querendo saber o que iam vestir, o que iam comer, o que iam calçar, o que iam fazer, como ficariam, o que seria da sua vida material, da sua vida física. E Jesus censura ele, dizendo, olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu do jeito deles. Contudo, eles passam, secam e são lançados fora. Olhem os pardais, olhem os pássaros, eles não trabalham, não fazem nada, mas Deus dá o sustento a eles todos os dias. Porventura vós não valeis mais do que os pardais, do que os lírios? Então não andeis ansiosos. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe do que nós precisamos. Ele supre as nossas necessidades. Não conforme aquilo que nós queremos, mas conforme aquilo que ele acha que é melhor para nós. Não obstante, ele sonda os nossos corações. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, bem-aventurado é aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Acima do pão, acima do peixe, acima da água física. Mas os que buscam o pão, a água espiritual, que é o Senhor Jesus. Na visão geral do tópico 1 diz o seguinte: no episódio do milagre da multiplicação, Jesus percebeu que a multidão o seguia por outros interesses, infelizmente. Tópico de número 2 vai nos falar o seguinte: Jesus desafia a fé dos discípulos. Ponto 1. E Jesus subiu ao monte. Esse recorte do capítulo 6, versículo 3. A Bíblia relata que Jesus havia chegado em Tiberíades e ali subiu ao monte. Uma observação importante é que Tiberíades, ou Mar de Tiberíades, é exatamente o mesmo Mar da Galileia. Mar da Galileia e Mar de Tiberíades são o mesmo mar, ou mar-lago, né? Porque é um grande lago, não é um mar propriamente dito. Mas Tiberíades, Mar de Tiberíades e Mar da Galileia é o mesmo mar. A única diferença é que Herodes foi quem mudou. Herodes Antipas mudou o nome de Mar da Galileia para Mar de Tiberíades em homenagem ao imperador romano. Mas Mar de Tiberíades e Mar da Galileia é o mesmo mar. Depois que Jesus esteve em Jerusalém e curou o paralítico de Betesda, conforme o capítulo 5 de João, muitas pessoas começaram a segui-lo.
E muitos seguiram Jesus até Tiberíades, ou seja, até quando ele inicia o capítulo 6 do relato de João, e ele vai fazer vai operar esse milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ponto 2. O desafio para os discípulos. Além de Jesus desejar alimentar a multidão, ele quis testar a fé de seus discípulos e por isso fez uma pergunta a Filipe. Infelizmente, Filipe e André não discerniram que Jesus tinha o poder para suprir milagrosamente a fome da multidão. Depois do milagre da multiplicação, Jesus foi para Cafarnaum e na sinagoga proferiu o discurso acerca dele ser o pão vivo que desceu do céu. Lamentavelmente, muitos murmuravam do discurso de Jesus e até entre os seus discípulos havia murmuração, ao ponto de Jesus revelar que entre eles havia um diabo ou um opositor. De fato, quando a Bíblia, na leitura bíblica em classe, nós já vimos isso, que Jesus intencionalmente faz o questionamento a Filipe de como eles resolveriam aquela situação. Como é que nós vamos alimentar esse povo? Aquilo ali de Jesus, esta atitude de Jesus, foi um teste. Né? Não obstante, o título do ponto 2 é o desafio para os discípulos, ou seja, Jesus estava desafiando os discípulos para ver como eles se portariam, como eles se comportariam, o que eles tinham. A resposta de Filipe, embora tenha sido uma resposta lúcida, mas ela ficou no âmbito terreno, no âmbito natural, semelhante à resposta de Nicodemos e à resposta da mulher samaritana. Quando Jesus pergunta ou afirma a Nicodemos que era necessário nascer de novo, Nicodemos fica sem entender e até diz assim: como é que pode ser um homem velho vai voltar ao ventre da mãe? E a mulher samaritana, como é que tu está me pedindo água, nem cântaro tu tem, como é que vai ser isso? Água que joga para a vida. Ou seja, fica sem entendimento, ficaram sem entendimento, ou com entendimento terreno, né? Dentro das suas limitações. Paulo diz isso muito bem aos Coríntios, afirmando que o homem espiritual, ele discerne tudo muito bem. Filipe deveria, biblicamente analisando, deveria ter dado uma resposta muito parecida com a que Pedro responde, inclusive nesse mesmo capítulo, quando Jesus censura aqueles que o abandonaram e questiona aos discípulos se eles não queriam deixá-lo também, né? Partir também, ir embora. Mas Pedro responde, inspirado pelo Espírito Santo: não, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida? Do mesmo modo que Pedro responde também em Mateus 16:31, quando diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E Jesus vai e diz: tu disseste isso não pela carne nem pelo sangue, mas pelo Espírito de Deus. Foi Deus foi o Espírito Santo quem te impeliu a dizer isso. Foi uma resposta espiritual. Jesus esperava, de certo modo, um posicionamento espiritual. Jesus sempre esperou uma maturidade espiritual dos seus discípulos, que ele estava ensinando, mas ainda assim os discípulos tinham as suas limitações, tinham as suas visões superficiais. Não à toa, Paulo vai dizer que o justo ele não anda por vista, mas anda por fé. Mas neste primeiro momento, os discípulos estavam andando por vista. Filipe estava ali dando uma resposta terrena. Não tem como, nem 200 denários. 200 denários, um denário equivalia a um dia de trabalho, ou seja, 200 dias de trabalho, quase 8 meses de trabalho, nem 200 denários supre a necessidade desse povo aqui. Não tem pão que possa suprir, não tem dinheiro que possa suprir a necessidade desse povo. E quando André vem, né, não obstante o posicionamento de Filipe, quando André vem até Jesus dizendo: olha, tem um garotinho aí, um jovenzinho aí, que tem uma cesta
com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso aí para desse tanto de gente? Ou seja, André ainda teve uma necessidade, uma intenção, melhor dizendo, de solucionar o problema, mas com uma visão também superficial, com uma visão terrena. Tem 5 pães e 2 peixinhos, mas isso não é nada para desse tanto de gente. Não sabendo eles que a solução estava de frente deles, que era o próprio Cristo. Não sabendo eles, ou não tendo lembrado eles que Jesus tem poder, tinha naquele momento, e tem poder para operar maravilhas. Ele já tinha transformado água em vinho, ele já tinha curado um paralítico. Ou seja, são situações que servem de exemplo para nós olharmos sempre para Jesus como solucionador dos nossos problemas. É Ele a resposta para tudo. Porque Ele é o pão vivo que desce do céu. Ele sacia não somente a fome física, mas principalmente a espiritual. Depois desse milagre, Jesus vai a Cafarnaum e na sinagoga de lá, ele profere exatamente isso, dando o ensinamento que ele queria, dando o ensinamento em palavras que ele quis transmitir através do milagre, para mostrar que ele era o pão vivo, que ele, de fato, é quem saciava a fome espiritual dos homens. Porque a fome física, ele pode saciar. Ele pode saciar. Mas depois nós sentimos fome. Mas a espiritual, quando nós provamos, quando nós comemos, quando nós nos tornamos participantes, comendo do pão vivo que desceu do céu, nós não sentimos mais fome. Nós somos saciados. Lamentavelmente, muitos murmuravam do discurso de Jesus. Isso já no final do capítulo 6, quando Jesus disse que quem não come da sua carne e não bebe do seu sangue não tem participação nele, não tem comunhão com ele, muitos murmuravam. A ponto de, até entre os discípulos, Jesus dizer, quando muitos vão embora e os 12, pela palavra de Pedro, concordam e ficam, né? Não temos para quem ir, para onde ir, se tu tens as palavras de vida, nós não temos para onde ir. Muitos ficam e Jesus diz, e não foi eu quem escolhi a vocês, aos 12, mas um dentre vós é o diabo. E o versículo 71 vai fechar o capítulo dizendo que este diabo era o próprio Judas Iscariotes. Mas o ensinamento de Jesus era esse, de mostrar que ele sacia não apenas a fome física, mas principalmente a espiritual. Ponto 3. Uma lição de provisão. Jesus deu uma lição aos seus 12 discípulos e os treinou para que alimentassem as nações com a mensagem do Evangelho. A lição foi tão grande que os 4 evangelhos narram o milagre da multiplicação. Grandes são os desafios que os filhos de Deus enfrentam. Contudo, Jesus garantiu que estaria com os seus filhos todos os dias e, através do seu poder, pode suprir grandes coisas ou grandes necessidades. Quando Jesus deu esse ensinamento, esta lição aos 12 discípulos, a lição de fato foi tão importante para os 12 que os 4 evangelistas, tendo em vista que Lucas não conviveu com Jesus, mas ele relatou depois, mas os 4 evangelhos abordam este milagre, como já informado. Tamanha a lição, tamanho o ensinamento que Jesus estava dando ali naquele momento. De que essa mensagem de que ele é o pão da vida, de que ele é o pão vivo, de que ele é o saciador da fome espiritual, deveria ser propagada. E, de fato, os discípulos passaram a propagar isso depois. Era o cerne, era o tema das mensagens, de que Jesus pode saciar a fome, de que Jesus é o pão vivo, de que Jesus pode suprir todas
as necessidades do homem, sejam físicas e principalmente as espirituais. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 15, a palavra de Deus vai nos dizer exatamente o seguinte. Vejamos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós devemos lançar sobre Deus, sobre Cristo, toda a nossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de nós. Porque ele tem cuidado de vós, ele tem cuidado de nós. Dando este auxílio, dando este amparo de ser o nosso pão da vida, de ser o nosso pão vivo. Cristo é o nosso pão vivo. Grandes são os desafios que os filhos de Deus enfrentam. Contudo, Jesus garantiu que estaria com os seus filhos todos os dias e, através do seu poder, pode suprir grandes necessidades. A visão geral do tópico 2 nos diz o seguinte: no episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Ele estava testando a fé dos discípulos, em especial a de Filipe e também as dos demais que estavam em sua companhia. Mas ele estava provando a fé dos discípulos para ver como se portariam. E nós, como estamos nos portando? Estamos buscando servir ao Senhor apenas pelo que Ele pode fazer por nós? Ou nós estamos servindo por quem Ele é? Nós estamos atrás do pão físico apenas, milagres, bênçãos? Ou nós estamos servindo porque Ele é o pão vivo que desceu do céu e nos deu a vida eterna, a salvação? O mesmo ensinamento que Jesus estava dando para os discípulos serve para nós, ainda hoje, e servirá para todos quantos aceitarem a Jesus como seu Salvador. No episódio do milagre da multiplicação, nosso Senhor desafiou a fé de seus discípulos. Tópico de número 3 nos diz: Jesus, o pão que desceu do céu. Ponto 1. Qual é o real interesse da multidão? O grande desejo, veja bem, do Senhor Jesus era que a multidão entendesse que ele havia descido do céu para livrar a humanidade da condenação, ressuscitar a todos que nele crê e garantir a vida eterna. Então, são os grandes desejos de Cristo na obra salvadora e também no ato de multiplicar os pães e os peixes. Ele estava dizendo, enfatizando, de que ele desceu do céu exatamente para livrar a humanidade da condenação, para ressuscitar todos quantos creem nele. Todos quantos creem nele têm o poder, têm o direito de serem chamados filhos de Deus e passam da morte para a vida. E o terceiro intuito de Jesus é exatamente esse: garantir a vida eterna. Aquele que crê em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Todo que crê em mim, ainda que morra, viverá. Infelizmente, os judeus não quiseram abandonar o ritualismo da lei de Moisés e continuaram na cegueira espiritual e com a falsa esperança de um reino que os livrasse da pobreza material e da opressão dos romanos. Devido a essa cegueira, muitos deixaram de seguir o Senhor Jesus, como nós vemos em João 6, versículo 66. Porque a visão deles era ter um Messias, um Redentor, um Salvador físico ali que estabelecesse um reino terreno. Mas Jesus diz, inclusive ele diz a Pôncio Pilatos: meu reino não é daqui. Se fossem os meus conservos, os meus servos, viriam ao meu encontro, me salvariam, mas o meu reino não é daqui. E era isso que Jesus estava mostrando. Por isso, sabendo ele que a multidão também queria o fazer rei, constituir rei, ele se afastou. Porque ele não veio para esse mundo agora, nesta vinda primeira dele, neste ato de encarnar-se como verbo, e o verbo se tornou carne. Ele não veio para reinar aqui agora. Ele veio para
livrar a humanidade da condenação, ressuscitar todos que nele crê e dar a vida eterna. Mas os judeus não entendiam assim. Por isso que muitos o abandonaram quando Jesus estreita a mensagem, dizendo: é necessário comer da minha carne, beber do meu sangue, para ter comunhão comigo. Ponto 2, o pão do céu. Jesus disse com clareza: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Olha que promessa maravilhosa. Jesus disse isso, pois sabia que eles estavam achando que ele era apenas mais um profeta que havia se levantado. Através da onisciência de Jesus, um atributo divino, Jesus sabia disso. Então ele perentoriamente afirma: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim não terá sede. Mesma mensagem que ele afirma no capítulo 4, na lição anterior, à mulher samaritana. Jesus era muito mais que um profeta e por isso disse que quem acreditasse nele teria a vida eterna e ele mesmo ressuscitaria no último dia. Jesus ainda disse que quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus, remontando ao Antigo Testamento, quando Deus envia o maná do céu, que vinha diariamente, que deveriam colher diariamente, uma prefiguração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas Jesus está dizendo: eu sou mais importante do que o pão que vossos pais comeram, porque aquele pão pereceu. Aquele pão não dava vida eterna, mas eu sou o pão vivo, que desceu do céu, e quem come de mim, vive por mim, porque eu sou o pão vivo. Eu sou o pão da vida, que desceu do céu. E quem come, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Que promessa maravilhosa. Ponto 3. O que é? Jesus disse tanto isso, mas o que é comer o pão? Vejamos. A expressão comer é sinônimo de aceitar e crer. Nós temos duas passagens bem memoráveis na Bíblia Sagrada, que é Ezequiel e João comendo um livro, ou um livrinho, algo simbólico que a Bíblia nos apresenta. Ezequiel aceitou a vontade de Deus e comeu um rolo, e João aceitou e comeu um livrinho. Isso aí está em Ezequiel capítulo 3, versículos 1 ao 4 e Apocalipse 10, versículos 8 ao 11. Mas este ato de comer em si é o ato de aceitar e crer o que Deus está dizendo, no caso de Ezequiel e João, e no caso de Jesus, comer dele, da sua carne, e beber do seu sangue, é aceitar e crer naquilo que ele está dizendo, na sua mensagem. Então, comer do pão vivo que desceu do céu, do pão da vida, é aceitar e crer a mensagem que este pão está dizendo. Comer o pão ou a carne e beber o sangue significa crer em Jesus, aceitar a sua mensagem, valorizar o seu sacrifício na cruz do Calvário e estar em comunhão com ele e com o seu corpo, a igreja. Então, isso é o significado de comer o pão e beber o sangue, porque no capítulo 6 ele fala isso. É estar em comunhão com ele, aceitar a sua mensagem, valorizar o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário e estar em comunhão com ele e com a igreja. A visão geral do tópico 3 nos diz o seguinte: no dia seguinte ao milagre da multiplicação, nosso Senhor afirmou ser o verdadeiro alimento espiritual do ser humano. Ele faz a maravilha de operar um milagre, de multiplicar pães e peixes, e no dia seguinte ele finaliza a mensagem dizendo: mas eu sou o verdadeiro alimento. Eu sou o verdadeiro alimento. Aquele que sacia não a fome física apenas, mas a espiritual.
Fome essa que todo ser humano tem, todo ser humano possui. Nós temos como conclusão o seguinte: compreendemos nesta lição que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém é passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Então, nós temos dois tipos de alimento: o terreno, o alimento físico, que de fato, fisiologicamente, ele supre as necessidades, o pão físico, mas temos também o alimento espiritual, que é o pão da vida. E esse sim é um alimento que proporciona vida e vida em abundância, conforme ele diz em João 10, dizendo que é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E dá a vida e vida com abundância. Ele veio para que nós tenhamos, tivéssemos e temos agora vida e vida com abundância, porque ele é o pão vivo que desce do céu. E uma última observação importante é que quando Jesus declara eu sou o pão vivo, ou eu sou o pão da vida que desce do céu, ego em mim, no grego é o eu sou, ele está remontando a mesma declaração que Deus Pai diz a Moisés no capítulo 3 de Êxodo, declarando ainda mais, ou mais uma vez, a sua divindade. Então, o verbo criador é uma característica de que ele é Deus. E quando ele diz eu sou o pão da vida, é mais uma afirmação de que ele é Deus. E ele, sendo Deus, tem o poder de nos alimentar eternamente, pois de fato ele é o pão da vida. Texto áureo nos diz: eu sou o pão da vida. Jesus é o pão da vida. Que Deus, em Cristo Jesus, vos abençoe. Eu vos aguardo para a próxima aula, para a lição de número 5. Agradeço a sua presença aqui comigo e nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus. A paz do Senhor.